Eu queria convidar você a pegar sua Bíblia nessa hora. Quem pegou a Bíblia aí? Liga ela então, se você está no seu celular, liga a sua Bíblia. Liga ela. E vamos passear lá no livro de 1 Samuel. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ou então diga Tadel. Está vendo? Você tem que estar no Tadel, senão você vai se perder. A palavra do Senhor diz no livro de 1 Samuel sobre a história do menino Samuel que virou o profeta Samuel. E fala de uma mãe que não poderia ter filho, chamada de Ana. Ana vai até o sacerdote e começa a fazer uma oração. Ana ora pedindo a Deus para que Deus lhe concedesse e que ela pudesse conceber, que ela pudesse ter um filho. Ana, durante muito tempo, era envergonhada por Penina. Penina envergonhava Ana. E Ana toma uma decisão. Fala para quem está perto de você, tome uma decisão. O segredo de você obter vitória é tomar decisão. Pessoas indecisas, pessoas que ficam em cima do muro, não conseguem prosperar em nada do que faz, porque diz a palavra do Senhor que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Que é ânimo dobre? Uma hora eu creio, outra hora eu não creio, uma hora eu tenho fé, outra hora eu não tenho, uma hora eu acredito, depois eu não acredito mais, uma hora eu estou cheio de Deus, e depois eu já estou daquele jeito vazio. Nós precisamos entender que para servir a Deus eu não posso ter um ânimo dobro. Ou eu creio, ou eu não creio. Porque não tem como servir a dois senhores. Não tem como você dizer, não, agora eu estou cheio de fé. Agora, se o capeta vier, eu vou morder a cara dele e chutar ele. Eu estou doido. Outro dia, você encontra comigo na rua. E aí, irmão, como é que tá? Saluda, irmão. Não tem como ter um ânimo dobro. Então fala para quem está perto de você. Não tenha ânimo dobro. Presta atenção. No capítulo 1, no livro de 1 Samuel, fala que havia um certo homem, versículo 1 também, de Ramatim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroboão, neto de Eliú, neto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, naquela época podia, hoje não pode mais, viu, meu irmão? Uma se chamava Ana e a outra se chamava Entra no culto. Penina tinha 2 filhos, Ana porém não os tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Presta atenção. Eucana era um homem que conhecia as escrituras. A Bíblia diz que todos os anos Eucana pegava suas 2 mulheres e subia para sacrificar. Diga sacrificar. Quando eu falo sacrificar, eu quero dizer de algo que tem um valor. Sabe o que é sacrifício? É você tirar de você algo que te custa, algo que é um sacrifício. O que é sacrifício? Tudo aquilo que me custa. Deus fala muito sobre sacrifício. Quando Abraão, que nós conhecemos como o pai da fé, pede um filho para Deus, Deus dá um filho a Abraão. Abraão tem que mostrar para Deus que ele era obediente a Deus. E Deus pede a Abraão o quê? Diga sacrifício. Sacrifício. O sacrifício que Deus pede a ele é o filho dele. Agora imagina você, viaja comigo um pouco na história. Isaac não era um menininho pequeno, porque Abraão já era velho. Segundo os historiadores, Isaac devia ter por média de 20 a 21 anos de idade. Então Abraão pega aquele moço e anda e vai com ele para sacrificar, para mostrar para Deus que ele era fiel e leal a Deus. Agora imagina que loucura é essa. Alguém entregar seu próprio filho, um Deus que fala para mim, pega seu filho Mateus e mata ele, para provar para mim que você me ama.
Se Deus falar isso para você, você vai falar o quê? Isso não é Deus, não, isso é o diabo falando. É ou não é, irmão? Você vai pensar que é Satanás falando. Mas o que me chama a atenção é que Abraão conhecia a voz de Deus. E o que me chama mais a atenção ainda é que Abraão conhecia somente a voz de Deus. Somente a voz de Deus. Porque quando Abraão coloca Isaac para ser sacrificado, ele pega um cutelo, coloca o menino deitado, e segundo a tradição, ele tinha que matar ele só com uma cajadada. Ele não podia bater até matar, tinha que ser uma cajadada, porque o sacrifício tinha que ser oferecido e existia uma forma de oferecer o sacrifício, não era de qualquer jeito. Ele tinha que dar uma cajadada para partir da cabeça até no meio, porque era assim que funcionava. E para ele fazer isso, existia a mesa que ele tinha preparado, amarrado o seu filho Isaac. Como tinha que ser amarrado o sacrifício? Com a cabeça para baixo e todo amarrado. Ele estava assim, nessa posição que ele estava em cima da mesa, amarrado. Abraão pega o cutelo e dá 7 passos para trás para matar Isaac, ou melhor dizendo, oferecê-lo como sacrifício a Deus. E naquele momento, quando ele vem em direção a Isaac, levanta o cutelo para fazer o sacrifício, Deus envia o anjo e manda com que ele pare. Mas ele não conhecia a voz do anjo, ele só conhecia a voz de Deus. E naquela hora, quando ele vai mandar, Deus brada e fala: Abraão, não precisa mais, pois eu sei que você é um homem fiel e leal a mim. Mas ele estava disposto a sacrificar. Sabe qual é a diferença? Até onde vai sua disposição em sacrificar para Deus? Até onde vai? Até onde vai minha disposição em entregar para Deus, em me sacrificar para Deus? Até onde vai minha disposição? Até onde o sono me pegar? Até onde vai sua disposição? Até onde você encontrar algum empecilho no meio do caminho? Até onde lhe faltar o dinheiro? Até onde você perdeu o casamento? Até onde vai a disposição de você sacrificar para Deus? Até onde vai a sua disposição? O que eu quero chamar a atenção, igreja, nessa noite, é que muitas vezes nós estamos com a disposição tão pequena, tão fraca. Até onde vai sua disposição? Até a hora de você estar no momento do culto e alguém levantar e pedir oferta, levar, vai embora. Começou a ser. Até onde está a sua disposição de servir a Deus? Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ter alegria e disposição. É isso que diz. E a minha disposição está onde? A nossa disposição muitas vezes vai estar ligada à nossa motivação. Você entende? Deus, ele cria uma circunstância para você vir até a presença dele. Existe uma motivação. Eu quero me converter. Eu entreguei minha vida para Jesus porque eu quero que Jesus muda o meu marido. Eu quero que Jesus mude o meu casamento. Eu quero que Jesus mude a minha vida financeira. Então a sua disposição está aonde está a sua motivação. Eu quero servir a Jesus porque eu quero para receber, quero fazer muito sucesso, eu quero estar na presença de Deus, mas fazendo sucesso. Se não for, eu não preciso não. Até onde vai a sua disposição? Até onde vai a sua motivação? Você para no primeiro quebra-mola que aparece? Você para no primeiro obstáculo que aparece? Abraão tomou a decisão de sacrificar o que ele tinha de melhor. Repita comigo: o que ele tinha de melhor. Agora presta atenção. Por causa disso, a Bíblia diz que ele se tornou o pai da fé. A história dele, a história de Abraão, até hoje é conhecida. E Deus falou: a sua descendência será como as estrelas, como a areia. As estrelas não tem como contar. Abraão, a sua descendência vai falar de você.
Porque ele tomou a decisão e teve a disposição, diante da palavra e diante da fé que ele tinha no coração. Tudo que nós fazemos é motivado por alguma coisa. Você está aqui nessa noite porque você tem alguma motivação, e Deus conhece essa motivação. Deus conhece, Deus sabe a minha motivação, Deus sabe a sua motivação. Muitas vezes é uma motivação errada, sim, mas Deus pode transformar isso. Quando minha esposa converteu, ela tinha uma motivação. A motivação dela era que tirasse o marido dela das drogas, da macumba, do pagode, das mulheradas, e que Deus pudesse transformar a vida dela. A primeira coisa, quando ela chegou pedindo isso. Mas o que Deus queria fazer? Deus queria primeiro tratar com ela. Deus queria mudar o coração dela. Deus aceita você do jeito que você é, mas você não fica na presença dele como você veio. Aleluia. Ele transforma. E para a gente entender isso, temos que ter a motivação correta. A palavra diz que quando ele toma a decisão de sacrificar Isaac, a história dele muda. Ele poderia ser uma pessoa que passava pela história somente, então Abraão foi, não, mas o nome dele ficou eternizado na história. E eu acho que talvez esse é um dos maiores milagres. Ele teve o nome dele eternizado na história. Elias teve muitos discípulos, ele tinha uma escola de profetas, mas só um eternizou o nome dele, só Eliseu, porque era discípulo. Eu quero que você nessa hora entenda o mistério de Deus. Eu quero que você tome a disposição nesse momento de sacrificar, ofertar de tudo que Deus já fez e que Deus ainda vai fazer. Eu quero que você tome essa decisão nesse momento, porque se tudo que Deus está falando você não está entendendo, toma a decisão nesse momento. Pegue algo que te custe, um sacrifício. Essa é a primeira vigília de 2014. E a palavra que eu prego é Bíblia, é a palavra da verdade. Toma a decisão de oferecer um sacrifício a Deus nessa noite. Deus, eu quero sacrificar algo que eu tenho aqui comigo. Eu quero ofertar algo na sua casa. Eu tomo a decisão nessa hora de ofertar. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não porque eu estou falando, é porque Ele tem compromisso com a palavra dele. Aleluia. Ele tem compromisso com a palavra dele. E esse é o momento de você ser como Abraão, de você não ficar escondido. Talvez você não tenha, mas eu não sei, eu não acho que. Não fica achando, não. Acredite, só acredite, porque a palavra do Senhor diz: creia nos profetas e prosperareis. Creia na palavra profética, creia na atitude profética. Esse é o momento de você mostrar para o Senhor, falar: Deus, eu não estou aqui motivado só por causa de bênção, não. Eu não estou aqui motivado por causa disso ou por causa daquilo. Eu estou motivado a te adorar verdadeiramente em todas as áreas da minha vida. E se tem uma área, querido, que Deus se preocupa, é com a sua vida financeira também. Porque é com a sua vida que você testemunha se Deus tem te abençoado ou não. Um dia, uma pessoa falou assim: eu não entendo, aquele cara prega tanto sobre isso, mas eu não vejo isso na vida dele. Nós precisamos exalar tudo aquilo que nós falamos. Eu peço isso para o Senhor. Ainda que você não tenha condições, Deus levanta pessoas para te abençoar. Ainda que você ache que não pode acontecer com você, Deus faz o impossível acontecer. Irmão, algum tempo atrás eu estava na cidade de Tangará da Serra. Passamos uma semana lá fazendo um final de semana, fazendo um seminário de libertação. E naquela cidade tinha uma moça engravidar, mas ela nunca conseguiu engravidar. Ela não conseguia engravidar. E naquela noite, o Senhor Deus me leva a fazer um ato profético. Ela não engravidou por causa da oferta dela. Não é isso, não. Ela engravidou por causa da atitude que ela teve. Ela não podia engravidar
engravidar. O médico já tinha dado um laudo e falado: ó, você não engravida, você não tem como ter filho. E ela estava lá, eu não sabia disso. Mas naquela noite, ela teve fé para mudar a situação da vida dela. Ela teve atitude. E quando ela veio, eu pedi para a Gabriela, falei: Gabriela, vamos orar com essa mulher. Ela estava cantando lá no Ministério do Louvor. Eu falei assim: loirinha, vem cá você vai engravidar. Deus vai te dar um filho que você tem pedido. E ela começou a chorar. E quando foi, algum tempo depois, nós saímos de lá, agora há pouco tempo, o pastor Guilherme me ligou e falou: Marquinhos, você não sabe o que aconteceu. Aquela mulher, aquela loirinha lá da igreja que não podia engravidar, está grávida. Eu falei: glória a Deus por isso. E quando ele levou a gente para almoçar no restaurante, tinha um cupom lá que preenchia lá para ganhar um carro. E nós almoçando, né? E ele falou assim: você gosta de peixe? Eu falei: rapaz, eu amo peixe. Então vamos comer um peixe. Vamos levar a gente comer um peixe. Tinha um restaurante gostoso, comida para comer bem. Aí ele foi. Eu falei: pastor, Deus vai te dar um carro. Ele não tinha carro, né? Ele andava de moto, ele e a esposa dele. E ele acreditou na palavra profética. Passou pouco tempo, ele ligou para mim e falou assim: Marquinhos, quando vocês voltarem aqui, eu quero fazer questão de dar uma volta no meu carro novo com vocês aqui. E a gente vai ficando alegre por isso, porque isso vai cada vez mais fazendo parte da palavra que a gente prega. E ele ficou feliz da vida. E como se não bastasse, ele ainda falou para mim: lembra aquele problema que eu tinha? Falei: qual é o problema? Aquele que eu conversei com você, que eu falei que eu precisava que vocês orassem comigo, e isso e aquilo. Falei: sim. E aí o que aconteceu? Ele falou: segura essa, a minha esposa também está grávida. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele teve a atitude de crer. Se você não tiver a atitude de crer, muita coisa não vai acontecer. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos abençoar. Ele só precisa que nós tomemos a atitude de fazer a diferença. Fé é a certeza de coisas que se esperam, na convicção de fatos que não se veem. Se você espera algo de Deus, então com fé, faça com que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Ah, mas eu não tenho fé para isso. Deixa eu te falar, querido, vem pela minha fé, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Vem pela minha fé. Será que vai acontecer? Eu quero te falar, vai acontecer. Ah, mas eu não tenho fé para isso. Então vem pela minha fé que eu estou te falando. Deus vai fazer, Deus vai te honrar. Deus vai honrar a palavra dele. Coloque-se de pé nessa hora em nome de Jesus. Eu quero fazer um ato profético aqui. Eu quero que você, nesse momento, pegue uma oferta de gratidão ao Senhor. Mas não pega qualquer coisa não. Pega aquilo que te custa. Pega o sacrifício. Pega o Isaac que está guardado. Pega o Isaac. Pega aquele Isaac que você guardou. E eu estou te falando que eu estou te dando a certeza. Esse ano a sua vida financeira não será como foi no ano passado. Vai ser muito melhor. Sabe por quê? Porque você não vai ver a chuva. Você não vai sentir o cheiro da chuva. Você não vai ouvir o barulho da chuva. Mas todavia, esses poços vão se encher de tanta água que vai beber vós, vosso gado e vossos filhos. O que quer dizer isso, Marquinhos? Quer dizer que muitas vezes você não precisa de barulho. Existem momentos em que Deus não quer fazer barulho, não quer aguçar sua fé, fazendo isso ou aquilo. Existem momentos em que Deus quer que você só tome uma atitude de fé. Momentos como esse é que faz mulheres como Ana entrar dentro da igreja, sem fé, triste, querendo talvez morrer. Mas é nesse momento em que Deus olha para a gente com um olho diferente, em que Deus fala assim: verdadeiramente eu entendo que agora tem alguém que entendeu o propósito, que não precisa de qualquer coisa, não precisa virar de
trabalhar, fazer. Verdadeiramente eu entendi. Antes de você trazer sua oferta, eu quero contar um testemunho que eu ouvi. Existe um homem chamado Yosef Akiva, pregador muito conhecido. Um dia, e ele judeu, na casa dele, ele chegou de madrugada, ligou a televisão, ele estava tomando uma cerveja, e tinha um homem pequenininho, estava no programa do Jô Soares, e esse homem estava pregando a palavra de Deus, falando com o Jô Soares. E ele ficou atentado com aquilo que ele ouviu. Ele ainda não era crente, e ele ficou ouvindo aquilo, e aquilo chamou a atenção dele. Aí, outro dia ele tomou a decisão de ir para a igreja mais próxima e entregou a vida dele para Jesus. Passou-se o tempo, 7 anos passou-se, 10 anos passou-se, e um dia ele foi pregar numa igreja muito grande, e quando ele pregando ali aquela palavra, de repente ele terminou o culto, encosta perto dele uma senhora, uma mulher loira, e fala assim: pastor, o senhor pode orar com o meu irmão, que o meu irmão, ele está precisando muito de oração. Então esse homem Yosef vai até ele para orar com ele. Você pode ver esse testemunho, está no YouTube. Então esse Yosef chega diante dele. Quando ele olha aquele homem baixinho, que um dia estava no Jô Soares contando o testemunho da vida dele, ele não reconheceu, e ele, o homem de cabeça baixa chorando, e o pastor pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Qual oração que você precisa? O que está acontecendo? E aquele homem fala assim: pastor, eu hoje estou passando pelo período mais difícil do meu ministério. A minha esposa me largou. Tudo que eu tinha, eu investi. Tudo que eu tinha, eu investi na obra de Deus. Eu gastei muito dinheiro com programa de televisão. E quando ele levantou, o pastor olhou para ele e falou: ei, eu conheço você. Eu te conheço. Você não é aquele homem chamado Nelson Ned. Você não era aquele que estava um dia no Jô Soares pregando. Ele falou: sim, sou eu. E ele falou: é por causa da sua vida que hoje eu estou aqui. É você que tem que orar comigo. Aleluia. Aquele homem olhou para ele e falou assim: essa foi a melhor resposta que Deus podia me dar. Porque a minha mulher, quando saiu de casa, falou: tá vendo? Você foi inventar de ir para a televisão, gastou tudo que você ganhou para a televisão. E o que você ganhou com isso? O que é que você tem hoje? O que é que você tem? Muitas vezes você não vai ver as coisas acontecerem na hora, mas vai chegar o momento em que Deus te honra com o fruto. Vai chegar o momento. E quando eu ouvi aquilo, meu coração se encheu de alegria. E ele falou assim: valeu a pena todo o dinheiro que eu investi, porque através da sua vida eu sei que muitas pessoas estão sendo salvas. Eu quero que você não olhe para a circunstância agora. Eu quero que você olhe para isso. E para você testificar, procura isso no YouTube e veja. Quando eu vi isso, meu coração se encheu de alegria. Querido, você nunca vai errar de sacrificar a Deus. Nunca. Eu tive medo, eu tive receio, eu tive medo de entregar minha vida para Jesus. Mas hoje eu sei o que é viver. Hoje eu sei os presentes que Deus me deu. E esses dias Deus me levou para mergulhar com os peixes. Olha, eu não sabia que era isso. Eu só sabia o que era viver bêbado, drogado. Deus já me levou por tantos lugares. E Deus cada dia tem provado para mim. E com Ele a gente só tem a ganhar. Eu quero convidar você para pegar a sua oferta nessa hora. Eu quero fazer uma oração com você, mas pega uma oferta de sacrifício. Pega uma oferta que vai valer a pena. Mas não venha trazer a oferta de qualquer jeito. Não traga a oferta de qualquer jeito. Querido, não olha para o corpo que está falando, não. Olha para quem mandou. Elias não olhou para o corpo que estava trazendo o pão. Ele olhou para Deus que mandou trazer. Talvez eu não sou aquilo que você esperava, mas nessa noite eu sou o profeta que Deus coloca para abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado.
Feche os olhos, pegue a sua oferta.